E hoje, o papo aqui no ABC Agora são as eleições 2022. E hoje vamos conversar com o candidato a deputado federal, Júnior Orozco. Bom dia, tudo bem, Júnior? Bom dia, Odair. Bom dia a todos ouvintes, todos os espectadores, todos os internautas aí que acompanham o portal ABC Agora. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje falando com o teu público, falando com a cidade de Santo André, com todos as pessoas que acompanham você. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos à disposição. Agradeço desde já a presença aqui. Vamos bater um papo aqui, um pouquinho, falar quem é o Júnior Orozco. Orozco, né? Que todo Orozco. mundo conhece como Orozco. O sobrenome é meio difícil, né? Oroloro, vai dar uma enrosca. Júnior Orozco. Cara, mas Enrosca, vai falar assim, ó, lembra do enrosco aí, ó, vai dar... Não, enrosco não. Não, é bom, se dá uma enroscada, fica comigo, pô. É, exatamente. Orozco, vamos falar um pouquinho quem é Júnior Orozco. Daí, eu sou nascido aqui na zona leste de São Paulo, na Vila Nova York, perto do Aricanduva ali. Sou o filho mais velho de 4 filhos que meu pai e minha mãe tiveram, né? Sempre tive muita responsabilidade com meus irmãos. Hoje são todos adultos, chefes das suas famílias. Tenho uma irmã deficiente, que é a Natasha, que é a nossa caçulinha, né? Nasceu gêmea com a Mônica. E eu sempre tive muita preocupação com a vida das pessoas, como as pessoas viviam no meu entorno, né? E desde muito pequeno eu tive muita responsabilidade, porque minha mãe, nós somos uma família muito simples, como eu disse, nasci lá na Vila Nova York, depois vim morar na Vila Prudente. Minha mãe saía 4 horas da manhã com a minha irmã no canguruzinho aqui para levar ela fazer fisioterapia no SESI do Ipiranga, ia de transporte público. Na época não tinha esse negócio de assento reservado, nada, né? E eu ficava, com 7 anos de idade, ficava tomando conta do meu irmão, que tinha 3, e da minha outra irmã, que era um bebezinho ainda, de 1 ano, né? Que é a gêmea com a Natasha, a Mônica. E esperando ela chegar. Aí ela chegava umas 11h30, 11h30, tomava banho, almoçava e ia para a escola. A escola era na rua de casa, então eu ia a pé. Sempre estudei em escola pública também, eu e os meus irmãos. E eu acho que esse fator de ter, esse fato, né, de ter nascido numa família simples, minha mãe não conseguia trabalhar, porque de fato tinha que tomar conta da minha irmã e 4 filhos, né? Foi me fazendo enxergar um pouquinho de uma realidade difícil que as famílias vivem, né? Enxergar e sentir na pele, né? E meu pai trabalhava muito, mas sempre foi muito presente, chegava em casa à noite, sempre tinha um bate-papo com a gente, tinha uma brincadeira com a gente, mas 9h30 tinha que ir pra cama, dormir, porque no outro dia era a mesma jornada. Labuta de novo. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, minha mãe saindo, ele saindo. Então assim, eu vim de uma origem muito humilde e consegui ir crescendo com a força do meu trabalho, do estudo, e sempre com uma ideia de que eu podia fazer mais, né? E meu pai sempre incentivava isso. Então, eu abri minha primeira empresa com 18 anos, depois abri outras, já quebrei a empresa, já quebrei na empresa, já recuperei. Empresária no Brasil é complicado, No né? geral, né? E aí eu vim conhecer a política. Trabalhei muito no social antes, né? Porque meu pai também... A partir de quando, mais ou menos, isso daí? Olha, meu pai fundou uma entidade social, uma ONG, chama Instituto Motiva, há 30 anos atrás. Eu era muito jovem e eu não compreendia muito, sabe, o que ele fazia de trabalho social, porque às vezes ele tirava de dentro de casa para ajudar as outras pessoas, né? E a gente vivia uma realidade difícil também, né? Mas ele fazia porque era o coração dele mandando, né? E eu não entendia, mas participava, apoiava, né? Às vezes questionava, mas fui me envolvendo. E aí nessa ONG eu fui professor, eu fui diretor, eu fui coordenador de projetos, depois eu fui ser presidente da ONG, né? E fizemos muitas parcerias com iniciativa privada, fizemos muito trabalho social no campo mesmo,
de qualificação profissional, de apoio à pessoa com deficiência, de uns trabalhos assim que faziam com que a pessoa pudesse ser incluída no mercado de trabalho, e tudo isso também com foco lá na minha irmã, porque a gente sabia da dificuldade que era ter uma pessoa com deficiência em casa. Já conhecia dentro de casa as dificuldades. Exatamente, né? A gente sentia na pele, né? E aí, isso foi me aproximando mais ainda da realidade das pessoas e vendo que a gente podia fazer mais. E em 2001 eu estava já como diretor de qualidade de uma multinacional aqui. Eu sempre trabalhei também no mercado formal, né? Eu fiz colégio técnico e aí eu comecei na indústria metal leve e fui sendo efetivado, tudo. Virei técnico de qualidade, supervisor de qualidade, gerente de qualidade, aí fui para Eaton, depois eu fui para a Inalfa América do Sul, que é uma multinacional holandesa. E nessa empresa eu conheci uma moça que era amiga da Vanessa Damo, né? Daí eu conheci a Vanessa, começamos a namorar, e o pai dela logo foi candidato a deputado estadual. Eu ajudei e gostei da política. E eu estava já na faculdade, eu estava fazendo publicidade, e na época o Duda Mendonça era um monstro da publicidade, né? Eu admirava tudo que ele fazia e tal. Em 2004, o pai dela foi ser candidato a prefeito. E aí eu falei, eu queria fazer sua campanha de vereador. Eu não queria de jeito nenhum. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero me meter nisso. A política Você não sabe o que a política faz com as famílias, tal, não sei o que, tal. E ela muito simpática, bonita, tal. E eu falei, mas eu queria fazer sua campanha, porque todo mundo gosta de você, tal. E fui para Mauá. Aí fui para Mauá, né, e fiz a campanha dela de vereadora. Ela foi a mais votada da história da cidade na época, né? E depois fiz a campanha dela de deputada, depois fiz de novo, e fiz 3 vezes a campanha dela de deputada, ganhou as 3 vezes, né? E fiz uma campanha dela de prefeito. E aí também, no campo da publicidade, fui fazer outras. E eu fui me envolvendo com as pessoas, com a política e tal, mas nunca pensei em disputar a eleição. Tá. Nunca pensei. Pra mim, ela era o carro-chefe, eu era o bastidor, eu tinha que ficar... O jogo de campo ali. Eu tinha que preparar o campo para ela fazer o show. E ela dava um belo do show, porque ela fazia um grande trabalho. E, de fato, em 2017, nós viemos nos separar, tivemos aí uma separação muito difícil, muito dolorida para mim, para ela, para as nossas filhas. E, diante dessa separação... Ela já tinha perdido os direitos políticos dela por uma injustiça que fizeram com ela, né? Um pouquinho antes dessa separação, o grupo já tinha meio que me elencado como um substituto, né? E aí eu falei, então vou disputar para federal. Porque geralmente a política são feitas de grupos, né? Sim. São feitas de grupos, né? Essa é a importância, né? E na verdade assim, eu pilotava meio que a coordenação do grupo, né? A Vanessa, ela era muito especial no campo, né? Com as pessoas, ela tem um carinho muito grande, um carisma muito grande também com as pessoas. E eu, do lado de cada mesa, fazia toda a interface com as lideranças, com o grupo, dialogava, entendia às vezes as vaidades, as dificuldades de um e do outro, né? Então eu tinha o grupo meio que na mão também, porque eles confiavam em mim, porque de fato sempre cumprimos os nossos compromissos. E aí o grupo pede esse desafio para mim. Eu de cara falei, olha, eu não sei se eu vou não, mas aí eu fui candidato a vice-prefeito do Átila. Mas a nossa separação já estava bem encaminhada, nós já estávamos separados, na verdade, de corpos, né? Aí houve um pedido de impugnação da nossa candidatura, eu retirei e depois a mãe dela, né? Que acabou depois virando até prefeito, porque o Átila foi preso, tal, a mãe dela foi prefeita. E eu acho que até isso foi um livramento na minha vida, né? Se eu tivesse tido lá na gestão do Átila, eu estaria aí no meio dessas confusões todas, né? Então, eu dali comecei a construir a minha candidatura de deputado federal, né? Só que daí a política veio com uma avalanche de mentira, uma avalanche de pancadaria em cima de mim, da minha família, das minhas filhas, da minha atual esposa.
E foi muito difícil esse momento, sabe? E o jogo político é complicado, né? Ele passa da linha, né? Ele passa da linha. E eu aprendi, sabe? Eu vou ser muito franco aqui com você, Odair, porque assim, eu aprendi que tem que ter limite. Que tem que ter limite. Quando mais jovem, eu acho que eu me excedi algumas vezes. Eu excedi o limite algumas vezes do jogo político. Então, eu acabei também tendo algumas pessoas que se tornaram inimigas, né? Porque quando eu reagi aos ataques que faziam para o Leonel, que faziam para a Vanessa, talvez eu tenha reagido de uma maneira muito forte e desproporcional, né? Então eu aprendi também que isso tem que ter limite. Hoje tive a oportunidade, inclusive, né, de já ter conversado com todas essas pessoas. A gente às vezes até dá risada, fala, putz, quanta coisa que nós fizemos, né? Mas graças a Deus eu estou bem preparado, bem experiente hoje para poder assumir que lá atrás a gente estava se excedendo, né? E em compreender que a política não precisa ser assim. A política precisa ser um campo de construção, de união, de concentração de forças para um objetivo comum, né? Então eu vim candidato em 2018, aí também fizeram uma baita de uma sacanagem comigo, porque primeiro que as pessoas achavam que eu não ganhava a eleição, né? Diante da chuva de canivete, faca, facão, e na minha cabeça, esse cara não vai ganhar eleição nunca, né? Tinha gente que fazia aposta, vai ter 2.000 votos, 5.000 votos, né? E eu tive 31.000 votos, ganhei a eleição. E eu acho que também por não acreditar que eu ganhasse a eleição, meu advogado não tomou muito conta do processo enquanto estava no TRE aqui. E depois da eleição terminada, comigo eleito, aí o cara que ia perder a cadeira se movimentou, né? Se movimentou e aí começaram a puxar pelo de ovo e fazer isso, fazer aquilo. O Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, entrou no circuito. Ele com muito poder na época, foi segurando meu processo está até hoje lá em Brasília. E eu com o mandato ganho e não exerci, né? Mas daí o que eu fiz? Eu peguei, abri meu escritório político, né? E comecei a exercer sem salário, sem assessor, sem cargo, e comecei a intermediar recursos para as cidades, intermediar soluções para as pessoas que me apoiaram. E em 2020 veio a eleição, eu apoiei todos os candidatos que eu havia tido o compromisso de apoiar, fiz um trabalho muito grande, elegemos muitos vereadores, elegemos muitos prefeitos, ajudamos a eleger alguns, outros não ganharam, mas permaneceram conosco. Então assim, aí nosso trabalho político foi crescendo, até chegar agora a eleição de 2022. Só fazer um parênteses aqui. Qual é o sentimento hoje, né? Exatamente nessa questão de ter ganhado, não poder assumir. Vamos falar, vem para essa campanha com o famoso sangue no zóio? Ah, não tenha dúvida. Tem mais esse gostinho para eu sentir, né? Porque de fato, esse sentimento ele mudou por várias vezes de patamar, né? Primeiro a indignação, muito grande, né? Segunda, a raiva, né? A tristeza, a decepção, né? E agora, por último, a motivação, porque, de fato, aquilo que não te mata te fortalece, né? Então, eu me sinto hoje fortalecido pela dificuldade que eu passei nesses 4 anos, por tudo que eu vivi, né? Para estar aqui hoje dentro de uma campanha completamente diferente, né? Com muito mais apoio, muito mais conteúdo, muito mais experiência, né? E muito mais perspectiva de vitória do que eu tinha em 2018, né? Então hoje eu me sinto muito mais preparado, mais alicerçado nas bases que a gente construiu mesmo, e essas bases foram bases
de muita dificuldade, desde a minha infância, né? Desde a minha infância. Eu falo para as pessoas que é o seguinte, olha, procure votar em quem conhece a realidade que você vive, né? Às vezes a gente vai lá e vota num candidato fechadinho lá num estúdio, que faz um videozinho bonitinho, manda no nosso WhatsApp e você acha que ali é tudo perfeito, né? E não existe cidadão e nem vida perfeita, né? Todos nós aqui somos seres humanos, nós erramos, nós acertamos. Enquanto representante da sociedade, nós temos que procurar acertar mais do que errar. Mas Exatamente. nós vamos errar, né? Nós temos que ter parâmetros e consciência daquilo que a gente faz, porque tudo que se faz tem consequência, né? Então a gente tem hoje essa liberdade com a população de dialogar e falar isso, falar, olha, conheça o seu político olhando no olho dele, né? Pegue aqui na mão dele, vê se tem calor humano ali, né? Porque as pessoas em 2018 também elegeram muito desses youtubers, né? O que eu ia exatamente, ó, era mais pra frente que eu ia entrar nesse tema aí. Como você vê, lá em 2018, né? É fato que as maiores votações aqui na região do Grande ABC foram desses youtubers, de pessoas que nunca nem imaginam onde fica o Grande ABC. Né? Qual que é essa sua visão? Na verdade, assim, é o que eu falei, em 2018 foi a eleição dos youtubers, dos famosinhos da internet, dos palhaços, dos comediantes, dos atores, né? Então, eu vejo com muita preocupação. Eu não digo que eles não podem fazer bom mandato. Eles até podem, mas de fato não fizeram. De fato não fizeram. De 2018 para cá, você viu esses caras derretendo, né? Com exceção de alguns que têm o seu mandato alicerçado ou no presidente da República ou no antipresidente da República, o resto dos youtubers derreteram, né? Então, assim, a gente faz sempre uma reflexão da pandemia, né? O youtuber que ganhou o voto de dentro da favela, de dentro da comunidade, das regiões mais periféricas, não foi lá depois dar uma cesta básica na casa da Dona Maria porque ela estava com fome. Ele continuou dentro do estúdio, fechado, mandando pedra no governo, mandando pedra em quem ele achava que devia para ganhar like. Não era para ganhar, o povo. O povo e nem para fazer para o povo. Não, esquece. O negócio do youtuber é ganhar like, é ganhar curtida, é ganhar visualização. Não é ganhar o coração da pessoa. É que, infelizmente, isso às vezes ganha o coração porque as pessoas estão desiludidas. Como você falou, o ABC aqui, o Eduardo Bolsonaro teve 40 mil votos aqui, né? O povo pensou o seguinte, pô, quero votar no Bolsonaro, que legal, vou votar no Bolsonaro, vou votar no filho dele também. Bom, tá bom. Deram 40 mil votos para ele aqui em Santo André. Santo André ficou sem deputado, já faz 20 anos que Santo André está sem deputado, né? Mauá deu acho que 20 mil votos para ele, já faz 40 anos que não elege um deputado federal lá em Mauá, né? Então, essa votação tirou a oportunidade da região de ter um representante lá em Brasília. Agora, ele pisou aqui durante os 4 anos, ele mora no Leblon, meu irmão. Ele mora no Leblon, ele tem o título aqui, mas ele mora lá, né? Então, assim, essa conscientização, vocês da imprensa, inclusive, podem ajudar muito. Sim. Porque, às vezes, o político só falando, isso é porque ele quer voto e tal. Mas é muito importante que as pessoas se atentem a isso. Então, se conectem com a realidade de que quem conhece a sua realidade, quem conhece a sua cidade, quem pisa o barro que o povo pisa, quem já passou a dificuldade que o povo passa, teoricamente, tende a representar de uma forma mais próxima, mais humana e mais dentro da realidade que a pessoa vive. E nessa representatividade é a questão de trazer recursos para a região. Sim, né? Sim, claro. Essa é a principal importância, de trazer esses recursos, né? Porque às vezes as pessoas estão tão cansadas de política nos dias de hoje. Às vezes não, elas estão cansadas mesmo. As pessoas não se atentam a isso. A questão de trazer o recurso, trazer os benefícios para a região. A gente está numa região aqui, uma das principais regiões do Brasil. Do Brasil, Odair, na verdade eu falo assim, ó, tudo que a gente faz na vida, a gente paga imposto. Tem 2 certezas, né? Que um dia a vida vai acabar e que você, desde que nascer, até ela acabar, você vai pagar imposto.
né? Então essas duas certezas você não foge dela, É fato. né? Então assim, todos os impostos que a gente paga aqui, quase 70% vai para o governo federal para depois ser redistribuído para os municípios. Quando vai ser redistribuído, o presidente olha lá para o Congresso, porque ele tem que mandar uma peça orçamentária para aprovar, e olha lá para o Congresso e vê lá as 513 carinhas que tem lá no Congresso. Aqui do ABC só tem 2. Nós podíamos ter 10. Sim. Né? Tem 2 de São Bernardo do Campo, né? Mas podíamos ter 10. Né? Então eu não digo que os deputados de São Bernardo do Campo são ruins. Só que eles não dão conta. Não dão conta. Não dão conta. Se você pegar o ABC e a Zona Leste de São Paulo, continuam as mesmas 2. Se você pegar o ABC, a Zona Leste e o Alto Tietê, ou seja, toda essa região leste, que é a mais periférica do estado de São Paulo, é a mais pujante em termos de possibilidade de desenvolvimento, né? Mas é a mais periférica, é a mais sofrida, o povo está mais sofrido. Aí nós vamos ter, com o Alto Tietê, 4 deputados federais. Aí nós poderíamos ter 30, quase 40, diante do número de eleitores que tem aqui, né? E os paraquedistas todos vêm aqui, pegam voto pela igreja, por isso, por aquilo outro, pela TV, pela internet, e depois desaparecem da nossa região. Aí a gente vê, por exemplo, uma Toyota saindo daqui de São Bernardo, indo para Sorocaba, mas na região lá tem 8 deputados federais. A região deles lá é menor do que Santo André e São Bernardo junto. Sim. Só que eles têm 8 deputados federais. Então isso tudo é uma questão de conscientização, porque como eu disse, o presidente olha lá, o Congresso fala o seguinte, lá em Sorocaba tem 8 deputados federais e lá no ABC, Zona Leste, 4. Então, peraí, vamos atender Sorocaba primeiro, depois esse daqui. É prático. Aí o imposto que a gente paga aqui vai beneficiar outra cidade. Não que não seja também factível você ajudar as outras cidades, mas nós temos que ajudar aqui também a nossa região, né? E o deputado, além de trazer as emendas, ele intermedia programas, ele intermedia projetos, ele intermedia recursos. Eu vou dar um exemplo da Covid. São Bernardo conseguiu 3 hospitais novos que estão funcionando até agora, tá? Que é o governo federal. Nós, aqui em Santo André, atendemos bem a população, mas só que nós atendemos numa tenda, lá no Brunão. E uma outra estrutura improvisada no Della Antônia. Em Mauá, nós atendemos também numa barraca lá no Paço Municipal. Por que o povo de Mauá e o povo de Santo André tem que ser atendido numa barraca e o povo de São Bernardo hoje ganhou 3 hospitais? Porque quando foi se distribuir o recurso da Covid, o governo olhou lá a Câmara, tem 2 deputados de São Bernardo, vamos priorizar, é a maior cidade do ABC, o prefeito é muito habilidoso e conseguiu fazer essa tratativa para que São Bernardo conseguisse aprovar o orçamento lá com os votos dos deputados e veio o recurso para São Bernardo. Então a gente tem que ter essa visão para que amanhã a gente não coloque todo mundo na mesma vala. Olha, política é tudo igual. Não é tudo igual, não é tudo igual. É a mesma coisa que médico não é tudo igual, jornalista não é tudo igual, professor não é tudo igual. Cada um tem um plano e uma forma de enxergar a sociedade, né? Então eu vejo que o ABC agora está um pouquinho mais atento a essa questão. E estando um pouquinho mais atento, também porque sofreu na pele a falta de recurso, eu acho que está priorizando as candidaturas locais. Eu vejo uma adesão muito grande à nossa campanha hoje aqui nas ruas, né, em Santo André, em São Bernardo até, em São Caetano, em Mauá principalmente, que é a minha força política nativa, né? Eu nasci lá no grupo do Leonel. Então, assim, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, na Zona Leste, que é onde eu nasci, pessoa, né? Eu tenho muitos amigos, família, e nosso trabalho, desde o social até o profissional, também tem elevado muito o nosso nome. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Hoje, quais são as principais bandeiras do Orosco? Eu acho que se eu pudesse priorizar, elencar 2 bandeiras, eu diria a bandeira do emprego, tá? Porque eu acho que através do emprego a gente resolve
os outros problemas sociais das famílias. Uma boa né? parte, né? Então, emprego, desenvolvimento econômico, né? Para que a gente possa voltar a um ciclo econômico produtivo que devolva o poder de compra às famílias, devolva a dignidade para quem hoje não tem um saco de bolacha para dar para o filho dentro de casa, né? Porque o povo, por mais que eu defenda os auxílios, o povo não quer viver de esmola. O povo não quer viver de auxílio, o povo não quer viver de cesta básica, de programa de governo. O povo quer trabalhar e sustentar a sua vida de acordo com o que achar que deve, né? E a segunda, a proteção à criança. Eu vejo, e tenho até tido alguns embates, né? Eu vejo uma crescente dentro da política da eleição dos protetores da causa animal, que eu defendo também, Sim, também, não, né? claro. Porém, eu tenho convidado esses protetores para se engajar também na proteção da criança. Então eu tenho uma parceria muito grande com os conselhos tutelares, eu tenho uma parceria muito grande com o CMDCA, eu tenho uma parceria muito grande com as entidades que fazem proteção à criança e com outras entidades que podem fazer a proteção da criança e ainda não se aperceberam que pode. Só um dado para você entender, depois da Covid, 300 mil novos órfãos nós assumimos no Brasil, né? Porque perderam pai, mãe, avó, todos os seus cuidadores, e essas crianças foram para onde? Para a rua. Você não passa em um farol hoje que não tem uma criança vendendo uma balinha, jogando bolinha, pedindo esmola, ou tá debaixo do viaduto, às vezes já usando droga, né? E o poder público tem que priorizar o serviço público para o atendimento da criança. Isso é lei. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano completou 32 anos, nos obriga a fazer isso. E as pessoas não estão mais tendo essa visão. É capaz de... isso, né? E eu chamo os protetores da causa animal para uma reflexão, porque assim, eu vejo um carro parando, colocando lá uma cobertinha, uma raçãozinha e uma aguinha para um cachorrinho que está na rua. Eu acho bonito, eu acho um gesto de carinho, de decência, de humanidade. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo carro chega no farol seguinte, quando a criancinha vai lá vender a balinha, ele fecha o vidro, acha que vai ser assaltado e ignora que aquilo é um problema social. Aquela criança que hoje está vendendo uma balinha, amanhã ela pode estar com uma arma na cabeça dele, porque a realidade que ela está vivendo e aprendendo ali naquele farol é a mais dura de todas. E amanhã, se essa criança não estiver preparada para a sociedade, não vai ter mais alguém que vai olhar para o cachorrinho, porque ela vai estar olhando somente para o problema dela. Sim. Então a gente tem que dialogar sobre isso, né? E aí entre os protetores radicais, brigam comigo, eu falo, gente, eu estou pedindo para a gente somar, não estou pedindo para dividir, não estou falando que a tua causa não é importante. Prioridade, para mim, não tem plural. Prioridade é uma palavra singular, né? Qual é a sua prioridade? Minha prioridade é esta, né? Então a minha prioridade é a defesa da criança, porque eu acho que o futuro do nosso país está na maneira de como nós vamos preparar ela para frente, né? Então, esse trabalho de defesa e proteção da criança, hoje nos faz, através da entidade, o Instituto Motiva, conveniar diversos times de futebol que tem as escolinhas, para que a criança no contraturno escolar possa lá ficar sob a atenção de um adulto, academias de dança, academias de artes marciais, escolas de reforço, escolas de línguas, e a gente ajuda nesses convênios a financiar o per capita das crianças que a gente encaminha para esse atendimento. Então a criança lá ela tem um lanchinho, ela tem às vezes o almoço, ela tem todo o trabalho psicológico de estar ali sob a atenção do adulto, e que se essa criança estiver morando na rua, embaixo do viaduto, estiver sofrendo algum tipo de violência, a gente já encaminha também para o Conselho Tutelar e para os órgãos de governo que por obrigação precisam atender. Aí a gente começa a resgatar essas crianças e fazer de fato o trabalho que vale a pena. Eu digo para as pessoas o seguinte, olha, se nós fizermos por uma criança, nós já fizemos muito, né? Nós já fizemos muito. Vamos tentar fazer por duas.
por 3, por quantas o nosso braço alcançar. Agora eu quero levar isso para dentro do Congresso para conscientizar que isso precisa virar política pública efetiva. De fato. De fato, porque a ação social, Odair, é o seguinte, ela depende da iniciativa de alguém. Só que esse alguém também não é eterno, né? Sim. Esse alguém também não é eterno. A ação social cansa. Cansa. Você, todo dia, parece que você está enxugando gelo. Porque cada vez mais você ajuda e cada vez mais você vê a fila aumentar. Amanhã esse a fila aumenta. Não é um amanhã, a fila aumenta. São 2. Mas por quê? Porque tem um problema crônico dentro do serviço público que torna essas pessoas vulneráveis, né? Então esse problema crônico que está o problema, né? Então eu quero que isso se torne política pública, que isso se torne política de governo. Porque se amanhã eu não estiver mais aqui, eu quero que isso continue. Sim. Né? Tem que ter uma conscientização de que a cultura da proteção à criança precisa ser permanente. E não importa partido, não importa ideologia, é exatamente isso. É uma construção futura. Futura, para o futuro. E legal que você tomou essa linha de partido, ideologia, porque, de fato, eu já passei por diversos partidos. Para mim são todos iguais. Todos. Não tem o pior e nem o melhor. Partidos são feitos de pessoas. Partidos são feitos de pessoas. Eu não tenho problema de falar isso aqui na web, não, porque se o meu partido me questionar, eu aponto 2, 3 lá que eu não concordo com as opiniões. E pronto. Só que eu respeito, porque, como todo organismo social, o partido ele tem que ter essa pluralidade, tem que ter as suas divergências e tem que ter a formação de consenso. Hoje eu vim para a União Brasil, né? E no União Brasil, um partido que está se formando ainda tem umas cotoveladas, umas caneladas ali. A política eu digo que é um jogo de contato, né? Então a gente tem lá no União Brasil bastante liberdade para construir tudo, mas como eu disse, eu já passei por outros partidos. E eu vim para a União Brasil porque de fato o que eu estou pregando é união do nosso povo. Esse negócio de direita e esquerda, essa divisão das famílias brasileiras, esse ódio que está se criando entre a direita e a esquerda, isso está tirando a comida da mesa do povo. O povo não está se atentando que nem conhece a ideologia pela qual ele se mata na rua. Então essa ideologia maluca aí de um lado e do outro tem feito muito mal ao país. E eu falo às pessoas que eu vou apoiar o presidente que tiver lá eleito. Porque, de fato, eu não quero mudar a ideologia de ninguém. Mas a hora que o povo escolher o candidato da direita ou da esquerda, se também tiver me escolhido para deputado federal, eu estou lá para representar o que o povo quer. Eu não estou lá para representar o que eu desejo da minha ideologia. Fazer oposição por oposição. Para tacar pedra, para atrapalhar? Para atrapalhar, meu irmão, já tem muita gente, não precisa de mim. Né? Eu quero estar lá para ajudar. Então eu vou ajudar o presidente que tiver eleito, seja o Lula, seja o Bolsonaro. Eu vou ajudar a construir consenso dentro do Congresso para que a gente possa aprovar as pautas importantes para voltar a gerar emprego, para voltar a gerar renda, para voltar a botar comida na mesa do povo, né? E aí independente do partido, né? Assim aqui no governo do estado também. Eu acho que o governo do estado, inclusive tem um candidato que é o Rodrigo Garcia, que dialoga com a população com o mesmo pensamento que o meu, de cuidar de São Paulo e não deixar essa briga esquerda e direita desconstruir tudo que São Paulo já construiu até hoje. Então vamos proteger o povo de São Paulo dessa raiva, desse ódio e dessa polarização que de fato tem tirado a comida do povo brasileiro, que também tem tirado a comida do povo de São Paulo, mas se vier para cá, aí o nosso país e o nosso estado vai passar por mais dificuldades. Né? Orozco, já para a gente finalizar. Finalizando aqui, gostaria muito das suas considerações finais aí, e se eu esqueci de perguntar algum ponto aí, deixei passar batido, por gentileza. Daí, eu quero mais uma vez agradecer você, ao pessoal aí do seu portal, né, é o ABC Agora, né, eu quero agradecer a todos os munícipes aqui do ABC, da cidade de Santo André, de Mauá, de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra, de São Caetano, de São Bernardo, de Diadema,
que tem nos recebido com muito carinho na rua, tem ouvido com muita atenção as nossas propostas, as nossas ideias, tem me questionado, tem feito o papel de cidadão que eu de fato estou preparado para exercer enquanto político, e também para ouvir, conhecer, aprimorar até as minhas ideias. Então eu quero agradecer a você por ter me convidado aqui e me dado essa oportunidade, e eu tenho certeza que se eleito for deputado federal, nós vamos estar aqui de novo, né, para dialogar com a população, porque eu não faço promessa na minha campanha. O povo está de saco cheio de promessa. Eu assumi um compromisso de ser o deputado presente nesta região, nesta cidade, nesta situação de dificuldade que o povo vive. Porque assim, eu te convidar para um churrasco, para uma festa, todo mundo vai, né? Agora, você tá presente diante da dificuldade dos outros é que é difícil. Eu quero ser esse amigo da hora difícil, eu quero ser esse deputado da hora difícil que hoje vive o nosso país, porque eu tenho certeza que eu tenho capacidade de ajudar a desencalacrar esse problema todo que está aí, tá bom? Muito obrigado. Agradeço, saiba que está de portas abertas aqui o ABC Agora, e também deixar as portas abertas aqui para todos os outros candidatos aqui da nossa região do Grande ABC. O ABC Agora está recebendo todos aqui, não vou falar todos porque não dá, né? Mas dentro do possível, portas abertas aí. E claro, quer saber as principais notícias? Acesse www.abcagora.com.br.